Dá uma olhada aí, ó. Congresso aprova corte de 500 milhões em orçamento das universidades federais para 2026. Entidade fala em quadro crítico. Então, ao mesmo tempo que o governo aumenta o valor de emendas, o governo corta das universidades federais. Ó, aí aqui eu trouxe uma sequência de notícias pra você ler a manchete. E aí a última você lê a notícia toda. Então Essa vamos lá. notícia aqui é agora do início do ano, dá uma olhada. Governo Lula paga 31 bilhões em emendas em 2025. Maior valor da história. Aí, seguimos. Governo Lula bate recorde absoluto com 127 bilhões empenhados em emendas parlamentares em 3 anos. E aí, temos esse aqui. Comissão aprova orçamento de 2026 com 61 bilhões para emendas parlamentares. Vamos lá, pessoal. Um dos maiores males do Brasil são as emendas parlamentares, tá? Qual a ideia da emenda parlamentar? A ideia da emenda parlamentar é o seguinte: todo mundo vai ter um pedacinho do orçamento para que a compra de votos, entre aspas, né? Através dessa ferramenta institucional emenda, não seja tão forte. Afinal de contas, se eu sou governo e eu tenho um deputado do governo e eu fico mandando emenda só para esse deputado do governo, o deputado que é da oposição não tem direito à emenda, coitado. Aí ele fica muito à mercê das vontades do governo. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar emendas impositivas? Vamos criar emendas impositivas. Então, parte dessas emendas são obrigatórias. Adiantou alguma coisa? Não. Não adiantou nada. Só serviu para que a gente continue pagando imposto, para deputado fazer a coisa mais rasa que tem na hora de te enganar. O cara vai, ele pega algum recurso que é teu, o dinheiro é teu, faz qualquer coisa merda, e eu vou te dar um exemplo já, tá aqui na pauta, eu vou te dar algum exemplo. Faz qualquer coisa horrível ali, e você vai aplaudir achando que o cara está trabalhando. Eu vou te contar uma coisa, uma vez, este cara aqui, ó, chamado Marcos Duval, tá? Quando ele ganhou a eleição, ele me ligou. Arthur, ganhei. Virei senador. Você não sabe quem veio me procurar logo em seguida. Quem? O Eduardo Bolsonaro, né? Veio me procurar. Ô senador, agora eu sou senador. Agora a família Bolsonaro tem que vir falar comigo. Beleza, isso foi em 2018, quando ele ganhou a eleição. Mais ou menos ali, no começo de 2020, eu liguei pra ele. Falei, Marcos, que história é essa que você tá passando pano pra caramba pro governo Bolsonaro? Tudo que acontece, você passa pano. Sabe qual foi a justificativa dele? Arthur, você tem que ver que o Espírito Santo é um estado muito carente de recursos, né? Então eu, como senador, preciso levar recursos pro meu estado. Não, senador. O seu papel não é levar recursos para o seu estado. Esse é o papel de qualquer membro do Centrão que está enganando o seu curral eleitoral. Então, mesmo os senadores, eu não tô nem falando deputado, tô falando senador, que se diz ideológico, tipo assim, eu tô aqui porque eu acredito nisso, eu tenho uma ideologia, eu vou pra cá. Mesmo esses caras cedem à política de levar recursos para o seu estado através de emendas parlamentares. E aí, o que aconteceu ao longo da história brasileira? Né? Por isso que eu posso falar para você que, objetivamente, a qualidade do Congresso só piorou. Porque você tem um governo, né, que já vinha aumentando emendas parlamentares. A gente tem que lembrar que quando o Lula ganhou a primeira vez, ele comprou parlamentares através do mensalão. Puta, pegou, deu merda. Então foi o seguinte, aumenta o valor de emenda parlamentar. E vai, pá. Chegou Dilma, fez o quê? Aumentou ainda mais. Aí chegou o Temer. O Temer manteve. Alto, mas manteve. 1 ano e meio ali, pá. Chega o mito. Agora acabou essa política aí do toma lá da cá, pô. Acabou o toma lá da cá, pô. Essas negociações. Se gritar, pegar centrão, não fica meu irmão. O que ele fez? Aumentou o valor de emendas e ainda instaurou o orçamento secreto. Né? O que é o orçamento secreto? São as emendas de relator, que elas não necessariamente precisam ter exatamente o destino e a finalidade. E é ali que os caras, é tratolão, é não sei o que lá e parará. Chega o governo Lula. O governo Lula pega o quê? Um governo que teve aprovação popular, que colocou um petista fora da lista tríplice,
né, na PGR, que colocou um garantista no STF, então dane-se, que aumentou o valor de emenda parlamentar. Ele vai fazer o quê? Ele vai dobrar a aposta ainda mais. Então, beleza, então vamos fazer também. Aí o Lula vai lá e faz um negócio desse. E aí eu vou falar pra você, bicho. Vou falar pra você. A culpa é só do Lula e só do deputado que tá te enganando? Ou a culpa é sua também, que demanda isso deles? Hein? Ou a culpa é sua, que quando vai votar no Joãozinho Emenda? E aí, vamos ver o tipo de coisa que esses caras fazem? Eu vou dar um exemplo de uma das coisas que se faz. Eu não sei se isso foi feito com emenda parlamentar, mas é o tipo de coisa que é feito pelo Brasil, tá? Então, eu não sei se este especificamente é, mas é o tipo de coisa que é feito. Põe o da rua aí antes da gente pôr do desvio. Isso aqui, ó, é a prefeitura de onde? Prefeitura do Cratossi, é isso? Hã? Crato. Ah, Ceará. Então, a prefeitura do Crato, no Ceará. Os caras tiraram uma foto e fizeram uma... Eles estão se gabando disso, né? Essa foto não ficou boa. Pum! Agora sim. Ah, moleque! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! O cara passa um asfalto de uma maneira absolutamente porca. Não tem guia, não tem sarjeta. Eu duvido que esse asfalto foi feito do jeito certo. Você tem que cavar a rua, pôr aquelas pedras de brita maior, pôr as pedras de brita menor, pôr as pedras de brita ainda menor, passar pó de pedra para depois jogar asfalto, para depois fazer tudo certinho, como eu falei, com guia, sarjeta, bueiro, encanamento, né, esgoto ali. Eu duvido que isso foi feito minimamente certo. O cara passou uma quase como se ele tivesse pintado a rua e faz a propaganda e a galera vai aplaudir. Fala, prefeito bom. Então, novamente, eu não sei se isso foi feito com emenda ou se foi feito com dinheiro próprio da prefeitura. Mas é o tipo de coisa que se faz com emenda. Aí, quando vão inaugurar essa obra, o que acontece? Aparece lá o prefeito, o vice-prefeito, o secretário, o deputado estadual, o deputado federal, o vereador, tudo da mesma base. E os caras vão lá, ó. E você vai lá e, ó, vota neles. Daí, quando a gente mostra esse absurdo, 127 bilhões de reais em emendas, cara. 127 bilhões de reais em emenda. Você tem noção do que é isso, cara? Você tem noção do que é isso? Pega aquele gráfico de pizza do orçamento e vê o quanto a gente gasta em defesa, em segurança pública, etc. Você vai ver, cara, que o orçamento federal para muitas coisas, às vezes, é uma quirelinha desse tamanho. Mas emenda parlamentar para deputado e senador do Centrão continuar se perpetuando, aí gasta pra caramba. E aí eu vou te falar uma coisa. Existem os exemplos ainda mais caricatos. Você lembra quando eu xinguei a galera do Sergipe? Porque o cara foi no show do Wesley Safadão e a prefeita falou: eu, como prefeita... Aliás, o Wesley Safadão, eu quero agradecer a prefeita e o deputado que mandou emenda pra esse show. Então, hoje, a emenda parlamentar é isso, é pra encantar otário. É aquela velha analogia. Você tira dinheiro no caixa eletrônico e agradece o caixa eletrônico. E a gente vai fazer o quê? A gente vai continuar com isso. Então, o que a gente propõe? A gente propõe um rompimento total com isso. E dentro desse rompimento, a gente está falando coisas polêmicas, fortes, difíceis de serem defendidas, porque elas são ásperas. Como, por exemplo, nós temos que extinguir alguns municípios. Sim, nós temos. Quando a gente vê aquele mapa que eu mostrei em algumas lives passadas, onde a esmagadora maioria de uma região tem como principal atividade econômica o setor público, não o setor privado, o que eu estou dizendo para você? Eu vou traduzir para você. Não é que a sua cidade, a gente tem que chegar e fazer uma chacina nas pessoas, tem que jogar uma bomba na cidade e destruir a cidade, né? Eu lembro que eu até recebi um prima, cara, mas se acabar com o município, onde essas pessoas vão morar? Não é isso. Você tem que acabar com a Câmara Municipal daquele lugar e com a prefeitura daquele lugar. Porque estas pessoas, elas vivem de pegar dinheiro de outros lugares que estão trabalhando, pagando imposto, arrecadando, são superavitários, e eles entregam qualquer merda que não faz nenhum sentido para eles continuarem nos seus cargos, ganhando, inclusive, e gastando dinheiro público. Então, o que tem que ser feito? Quando a gente pega, por exemplo, o mapa, teve uma live, foi a live do Renan, né? Porque eu acho que o Riso que pegou esse mapa,
você tinha uma prefeitura, eu acho que era no Rio Grande do Norte, você tinha uma prefeitura onde andando a pé, você chegava em outra prefeitura em menos de 10 minutos. Então eu estou nessa prefeitura. Não, 12 Vamos minutos. andar 10 minutos. Hã? 12 minutos. 12 minutos. Cheguei em outra prefeitura. Ou seja, tem outra Câmara Municipal, etc. Isso está errado. Eu vou contar uma experiência que eu tive, tá? A minha ex-namorada morava numa cidade de 5.800 habitantes, sendo que metade era da zona rural, tá? O que acontecia na eleição? Normal. O cara pegava um ônibus da prefeitura e mandava o ônibus passar na zona rural para pegar todo mundo para ir votar. Isso é absolutamente proibido, né? E aí, lá você tinha 7 vereadores. 7 ou 9, eu não lembro. Acho que eram 7 vereadores. Na época, o número mínimo eram 7. Eu não lembro, mas eu acho que eram. O que acontecia? Você tinha 3 vereadores de oposição, 3 vereadores de situação e tinha um do meio que falou, ó, eu quero ser presidente da Câmara. Quero ser presidente da Câmara. Eu tô no meio. Quem vai votar em mim? Né? E o cara era um vagabundo, cara. O cara era um vagabundo. O cara era um vagabundo. Tem um monte de vídeo do cara fazendo um monte de vagabundagem. Aí eu pergunto pra você, esses vereadores todos, eles faziam alguma coisa pra casa? Claro que não. Sabe o que eles faziam? Quando tinha circuito de rodeios, eu não sei aí no teu estado, mas aqui em São Paulo, tá? Tem um negócio chamado circuito de rodeios. E é uma coisa absolutamente boa para as cidades, porque quando o rodeio passa na tua cidade, traz, um monte de gente, aí, cara, a economia bomba, os hotéis bombam, os restaurantes bombam, tá? O que esses vereadores faziam? Esses vereadores, basicamente, todos os anos, que era mais ou menos ali por volta de outubro, eles ficavam, né, fazendo qualquer coisa, mandando qualquer recurso para o rodeio da sua cidade e, durante a festa, indo lá cumprimentar as pessoas. Era o que esses caras faziam. E o resto do ano? Porra nenhuma. Tanto que eu lembro que tinha semana que não tinha sessão. Uma semana inteira sem sessão, porque não tem o que deliberar. O cara é vereador, ele fica a semana inteira sem ir pra sessão, porque não tem o que deliberar. Aí eu pergunto pra você, temos ou não temos que extinguir esta institucionalidade, né, de prefeituras, câmaras municipais, secretariados, todos dependentes de dinheiro de impostos? Só que aí eu vou mais além, cara. Eu vou mais além. Vamos sair da esfera municipal. Vamos falar de Câmara Federal. Você acha certo um estado como o Amapá ter, e aí vou falar além de Câmara, vou falar de Senado, ter o mesmo peso em votação do que um estado como São Paulo, por exemplo? Eu não sei se você sabe, todos os estados brasileiros têm 3 senadores. O que isso significa? Se eu sou o estado superavitário, tenho aqui 40 milhões de habitantes, eu tenho 3 senadores. Se eu sou um estado deficitário e tenho ali, sei lá, 2 milhões de habitantes, tô dando um exemplo, eu também tenho 3 senadores. A hora de se sentar à mesa para votar, os 3 votos têm o mesmo, dos 40 milhões, têm o mesmo peso dos 3 votos dos 2 milhões. Tem como isso dar certo? Tem como isso dar certo? Então, sim, cara. Alguns estados nós vamos ter que extinguir. O Tocantins tem que acabar, o Amapá tem que acabar. O que tem que acontecer com esses estados? Eles têm que ser fundidos e se tornarem territórios de outros estados maiores. É isso. E a política ali tem que ser uma política baseada em indicador. Seguinte, velho, vem cá. Quantos homicídios tem por ano aqui? X. Qual a mortalidade infantil aqui? X. Qual a porcentagem de pessoas do seu estado, dessa região, né, que está sem saneamento básico? X. Qual é o índice de performance educacional das crianças do seu estado? X. Você tem 2 anos para atingir tais metas. Atingiu? Bacana, você vai continuar governando esse território. Não atingiu? Próximo. Política baseada em indicador. Porque, infelizmente, cara, nós estamos presos num círculo horroroso que é: o cara pega emenda, ele leva para a região dele, entrega qualquer coisa que não faz sentido, a população completamente enganada acha que isso é trabalho, vota nesse cara de novo. Aí ele volta lá, pega mais emenda com o governo, leva mais recurso e você não sai disso.
Você não sai disso. Eu mostrei esse vídeo, cara. Eu fui pra Belém do Pará. Tinha uma mulher numa casa de palafita, em frente uma pilha de lixo, falando: não, os barbalhos fazem um bom trabalho. Assim, você tá bem? Tô bem. Mas essa pilha de lixo não é ruim, né? Então não adianta, cara. Às vezes a pessoa não tem condição de se libertar. Você precisa libertar essa pessoa do bando de vagabundo que explora essa pessoa. Alguém vai ter que falar disso. Senão o país não muda. Né? Enquanto isso, o painho, o pai dos pobres, continua privilegiando homem, hétero, branco, rico, através de emendas. Porque a maior parte dos deputados são isso. Tá? Homens, héteros, brancos e ricos que vão pegar os seus o seu dinheiro, vão pegar o dinheiro da mulher preta, pobre, periférica, deficiente, que foi abusada sexualmente, e vai pegar esse dinheiro para enganar outra mulher preta, pobre, deficiente, não sei o que, das quantas, tá? Para continuar ganhando o voto dela. Através de um governo da esquerda que se diz preocupada com as questões sociais. Dá uma olhada aí, ó. Congresso aprova corte de 500 milhões em orçamento das universidades federais para 2026. Entidade fala em quadro crítico. Então, ao mesmo tempo que o governo aumenta o valor de emendas, o governo corta das universidades federais. Aí o governo vai chegar para você e falar assim: eu sou o governo do PT. Eu sou o governo da pátria educadora. Eu sou o governo da inclusão. Eu sou o governo que se importa com o pensamento crítico. Não pensa com... A última coisa que esses caras se importam é com isso. Os caras se importam em te dar verba, deputado, pra você enganar as pessoas pra continuar votando neles. E corta dinheiro. Precisa cortar. Corta da educação. Cobra mais imposto. Corta a educação. Vai, dane-se. Dá mais emenda aí pro João Centrão conseguir os votos dele. E aumenta R$18 pros professores, né? O quê? Eles aumentaram apenas R$18. O quê? No salário mínimo? O salário dos professores. Pois é. Volta lá. Não, tinha mais um de desvio, né? Deputado Félix Mendonça Júnior é alvo de operação do PF por desvio de emendas. Quem diria, não? Sério, desvio de emenda? Uma coisa tão pouco... Cara, ó, sempre que toca nesse assunto, tem uma história que para aqui, ó. Para aqui, ó. Você sabe, né, Ana Ering, que história é essa? Sim. Você sabe, Aloysio, dessa história? Não. Uma história que para aqui, ó. É, não é? É. Para aqui, ó. Tá louca pra sair. Agora eu sei. Quando eu recebi os vídeos do Júlio Lancelotti, eu vou te contar uma coisa. A minha vontade, qual que é a sua vontade instantânea? Mano, entra numa live agora. Só que o que é ser homem nesta porra? Ser homem é você, às vezes, não fazer o que você tem vontade. É você segurar e falar: mano, isso tá me agoniando, mas eu vou segurar. Sempre que vem esse assunto, desvio de emenda, tem que respirar fundo. Respirar. E fazer isso. Não é mesmo? Então vamos lá. Deputado Félix Mendonça Júnior, alvo da Operação Brasileira. STF expediu 9 mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas. Né? Desce aí um pouquinho. O deputado Félix Mendonça, do PDT da Bahia, é alvo da 9ª fase da Operação Overclean, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira. Ação que tem o apoio da GCU, CGU e da Receita Federal, investiga uma organização criminosa suspeita de desvio de emendas parlamentares, tarará. Segundo a prova CNN, investigação aponta que o parlamentar pessoa ativada em esquema criminoso, de acordo com... Chaves negociava a destinação de emendas a municípios baianos, cobrava pagamentos ilegais de prefeitos beneficiados e atuava na operacionalização do repasse de propinas. Eu vou te falar, cara, deixa eu dar um exemplo aqui. Ainda com a operação, vantagens indevidas, forma indireta. Tá, a operação foi autorizada pelo Cássio Nunes, que expediu 9 mandados, Eu quero chegar... Desce um pouquinho, se tem alguma coisa mais específica do que ele fez. Não tem, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma deputada, né, chamada Valéria Bolsonaro, cuja sua assessora, né,
Valéria Bolsonaro é uma pessoa absolutamente honesta, tá? Uma pessoa que realmente, né, ela acredita na direita, na austeridade, no respeito ao dinheiro público. Ela tem uma assessora que vazou um áudio da assessora dela falando o quê? Falando que as mulheres ucranianas eram lindas e pobres? Não. Falando que o prefeito tinha que pagar os 100 mil reais dela, sim. Mandei 300 mil de emenda, é 100 mil pra fazer a obra, 100 mil pra você e 100 mil pra mim. Não tem essa. E eu sei que nos seus 100 mil você ainda vai ganhar mais um pouquinho. Né? Valéria Bolsonaro, de direita, assessora dela. Tá? Então não, ó, por favor, a Valéria Bolsonaro, ela não quer que você fale dessa história. Tá? Faz igual o Kim com o cara lá. Esqueci o nome dele, Elmar, né? Com Elmar, né? Elmar, né? Era o nome do cara lá, do senador, né? Que era o primeiro citado na lista lá, não sei das quantas, né? O lance é o seguinte. A Valéria Bolsonaro, essa é a história que eu posso falar, tá? Ela não quer que você fale que a assessora dela, tá? Teve áudio vazado negociando emenda dela, Valéria Bolsonaro, tá? Com o prefeito para eles pegarem 100 mil cada um. Tá? Ela não quer que você fale, porque se você fala isso, na verdade, você é um misógino. Lembrando que ela é de direita, tá? Batendo na tecla da misoginia. Você não pode falar que a assessora dela teve um áudio vazado negociando emenda, porque senão você está atacando uma mulher. E falar que a assessora de uma mulher, que também era uma mulher, estava negociando emendas com o prefeito é misoginia. Porque isso é ser de direita no Brasil, tá bom? Não falem que a Valéria Bolsonaro tem uma assessora, que o áudio dela vazou negociando emenda com o prefeito, tá bom? Beleza? Ela já justificou no vídeo dela. A hora que ligaram as câmeras, falou: pessoal, isso é misoginia, parem de me atacar. Tá justificado, eu acho que tá tudo explicado. Tá explicado. O Everton Rocha. O senador Everton Rocha, primeiro citado na investigação do INSS. É verdade, né? Não vou lembrar. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.